Olá, professores. Eu sou o Leonardo, da equipe 1, de sala 12 da manhã. Eu vou falar sobre logística reversa e a ajuda que ela tem no impacto ambiental e ajuda no meio ambiente também. Bom, para começar, vamos definir o que é logística reversa, né? Logística reversa é o Logística reversa é uma área da logística que trata do fluxo físico de produtos e embalagens desde o ponto de consumo até o local de origem, sabe? Então, tipo, ela é meio que dividida em seis partes, enfim, que começa pela indústria. É, Primeiramente começa pela indústria, que os produtos são produzidos e embalados. Depois vai pela distribuição, onde as empresas distribuem para os comércios, varejos, mercados, etc. Aí nos varejos já são as lojas, né, que os produtos são vendidos. Aí o consumidor que pega os produtos e as embalagens e descarta as embalagens, né? Opa. Que pega os consumos e descarta as embalagens. E a coleta e a seleção, que com esse descarte que os consumidores fizeram, eles fazem a seleção dos produtos que podem ser reciclados e vai para reciclagem. Quando todo o material é reciclado, é transformado em matéria. Quando todo o material reciclado é transformado em matéria-prima para ir fazer novas embalagens para ir para indústria de novo. Então, isso é meio que um ciclo sem fim, né? E isso é o objetivo em geral, é a gestão de distribuição do material e o retorno de bens e materiais constituintes ao ciclo produtivo. Agora e ela também é dividida a logística reversa é dividida em pós-consumo e pós-venda. A logística reversa de pós-venda é caracterizada pelo retorno de produtos vendidos que não foram utilizados ou tiveram pouco uso. Então, tipo, na logística pós-venda, eles pegam esses produtos e reciclam aqueles que não tiveram uso ou que foi pouco usado. Então, e diferente disso, a pós-consumo é, é aquela necessária para o ciclo da vida e tal, que só pega aquelas que já foram acabadas e tal, e quando o produto realmente acaba. Caracterizado pela coleta e encaminhamento. A pós-consumo também é caracterizada pela coleta e encaminhamento para reciclagem. Sobre a ajuda contra o impacto ambiental, isso é um assunto que ultimamente vem sido muito falado, né? Então, no setor industrial, a logística reversa pretende reduzir os impactos ambientais e atuar diretamente no ciclo da vida, desde a matéria-prima até o consumidor final. Então, tipo, então a logística reversa e o impacto ambiental eles trabalham meio juntos, porque um ajuda o outro, sabe? A logística reversa então ajuda muito o impacto ambiental. E se existe relação entre a logística reversa e os licenciamentos ambientais? Eu acredito que sim, acredito não, eu tenho certeza que sim, pois a logística reversa é uma forma das empresas se responsabilizarem e principalmente se responsabilizarem pelo que é descartado, se o descarte é adequado ou não. Principalmente aquelas coisas perigosas, como pilhas que podem dar doença, que tem dentro da pilha, bateria de carro e tal. A produção e o descarte também, a produção e o descarte desses produtos exigem uma licença ambiental, comprovando que a empresa é capaz de produzir e não destruir o meio ambiente, que ela pode descartar esses produtos adequadamente. Clorofil carboneto responsável por diminuir a camada de ozônio, geralmente é um triclorofluormetano por ser sua ligação simples com carbono e 3 cloros, mas também existe ele com 2 cloros, que seria o diclorofluormetano.
Ele é utilizado em muitos países antigamente, mas atualmente ele é proibido, mas ainda não é uma solução. Eles resolveram criar o hidroclorocarboneto, que substituíram um cloro por um hidrogênio para diminuir. Ele não causa tanto efeito à camada de ozônio, mas ele aumenta o efeito estufa. E a camada de ozônio, no exemplo da imagem abaixo à direita, ela em 1978, que foi o menor buraco que foi registrado, e em cima de 2017, os especialistas eles falam que enquanto o CFC não for proibido para sempre, onde nunca mais você usa ele, eles querem que até 2070 seja possível voltar para a camada de ozônio de 1980, mas enquanto o CFC não for exterminado para sempre, isso se torna impossível. Bom, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre temperatura e calor, que são conceitos fundamentais da termologia, que é a área da física que estuda os fenômenos associados ao calor, como a temperatura de dilatação, a propagação de calor, comportamento de gases e entre outros. E muitas vezes esses conceitos eles são utilizados como sinônimos. Porém, apesar de estarem associados, são aspectos diferentes. E eu vou explicar um pouco sobre cada um deles. Começando com a temperatura, o conceito de temperatura ele pode ser definido como uma medida de energia cinética média das partículas de um corpo, ou seja, a medida da agitação média dessas partículas. Sendo assim, um corpo está quente quando as suas partículas estão bastante agitadas e um corpo está frio quando as suas partículas estão pouco agitadas. Com essa explicação, surge uma dúvida de que qual é a menor temperatura? Tem como essas partículas estarem completamente paradas? E a menor temperatura já encontrada é chamada de zero absoluto, que é na escala que usamos no Brasil, que é a Celsius. Essa temperatura é equivalente a incríveis menos 173 graus. No entanto, mesmo nessa temperatura, as partículas elas não estão completamente paradas. E a temperatura ela pode ser medida num termômetro e ela pode ser encontrada em 3 escalas diferentes, que é Celsius, Kelvin e Fahrenheit. O calor, já o conceito de calor, ele pode ser definido como uma transferência de energia térmica entre dois corpos. Sendo assim, é incorreto dizer que um corpo possui calor. O corpo possui energia térmica. E vale lembrar que o fluxo de calor sempre ocorre espontaneamente em uma direção específica. Ele sempre vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura espontaneamente. Até que atinge o equilíbrio térmico, que é quando essas duas temperaturas elas vão estar iguais. E sobre o frio, bom, o frio ele é apenas uma sensação produzida quando perdemos calor para um corpo para um ambiente. E sabendo dessa diferença entre temperatura e calor, a gente pode responder a questão de por que durante o nosso dia a dia usamos a expressão está muito calor hoje. Essa expressão ela está errada. Não, usamos ela porque em dias quentes, nosso corpo absorve calor. Mas está errado dizer hoje está muito calor, nos dias em que a temperatura ambiente está alta, a gente pode dizer que o dia está quente, não que está calor. Porque, como a gente viu, o calor ele é apenas um fluxo de energia térmica. Outro exemplo que podemos usar também é quando a gente fala feche seu casaco para não deixar o frio entrar. Como a gente viu, o frio ele não existe como uma grandeza física. Em dias frios, a gente fecha o nosso casaco para reduzir a quantidade de calor que a gente perde para o ambiente. E essa foi a minha apresentação. Bom, eu vou mostrar o jogo de AT, que vai ser um jogo interativo. Você aperta D para ele vai andar rapidinho e vai para o próximo cenário, onde vai mostrar as perguntas. E a primeira é, qual o nome da energia renovável que é feita da decomposição da matéria orgânica? A gente sabe que é o biogás, ele vai falar, tá certo. E por meio da combustão, ela se transforma e vai produzir energia elétrica, energia limpa. E caso alguém fale que não é o biogás, vai perguntar, se alguém falar qualquer outra coisa no biogás, você fala que está errado e é o biogás. Ele é uma energia renovável que vem na decomposição da matéria orgânica. Por conta que ele reutiliza, né, o lixo, o bagaço, a palha.
A próxima pergunta é qual a primeira empresa a ter o primeiro refrigerador livre CFC? Porque o CFC, ele diminui a camada de ozônio. Antigamente ele era muito usado em aerosol, refrigerador. E por conta disso, a Electrolux, ela, por conta de problemas ambientais, como efeito de estufa, a população ela colocou pressão, o governo também, para ter solução no sentido do meio ambiente, porque ele não piorasse. Se alguém colocar aí novamente alguma outra resposta que não seja Electrolux, vai falar que está errado e vai falar que foi Electrolux em 1993, lançou o primeiro refrigerador livre de CFC no mundo por necessidade social e ambiental. E hoje em dia o CFC ele já é proibido em muitos países já. E a outra pergunta é perguntar se os carros Tesla eles são sustentáveis. E sim, eles são sustentáveis. Ela não só fabrica veículos, mas também produtos de produção de energia limpa, como a placa solar Tesla é diferente da que a gente vê, não é um quadrado em cima da tua casa lá. Ele vai completar a arquitetura da tua casa, onde ele vai substituir a trilha da tua casa, onde a placa solar ela vai ser a telha da tua casa. Então você não vai ver um quadrado em cima da tua casa, vai ser uma telha que é a tua placa solar, que vai converter energia luz solar em energia elétrica. E se alguém falar que está errado, é errado porque a Tesla tem a missão de acelerar a transição do mundo para energia sustentável. E ela quer mostrar que os veículos elétricos eles podem ser mais divertidos do que os a gasolina, porque os carros elétricos, mesmo sendo elétricos, eles são rápidos, eles são mais rápidos que o Lamborghini, eles não têm o visor na frente do volante, eles têm um tablet ali onde tem Netflix, tem joguinho que você controla pelo volante, eles têm o piloto automático, eles têm esse aplicativo que o carro está desligado, estacionado, você liga o aplicativo lá e ele vem até você, ele liga sozinho, sai do estacionamento sozinho, sem ninguém e chega até você lá. Você pode fechar a porta com os botões, né? E é um carro elétrico, você não precisa ir no posto de gasolina, você chega em casa, põe na tomada e você pode dirigir já. Então, e a última pergunta, se a bola da Copa do Mundo, ela é sustentável? Eu acredito que alguém vê a bola e fala, não tem como, né? Mas não, ela foi pensada, ela foi feita com barra de cana-de-açúcar, que a sustentabilidade ela tem um critério para selecionar os produtos. Eles pensaram em cana-de-açúcar, fizeram uma bola que era ecológica e que tem boa performance. Ela é resistente, ela tem elasticidade, ela foi testada em jogos como o do Real Madrid já. E caso alguém fale que sim, né? Eu escrevi errado aqui. Eu vou falar que sim, a bola contém borracha de cana-de-açúcar e essa cana-de-açúcar ela veio aqui do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil. E é esse o jogo. Muito obrigado. Obrigado. Os impactos ambientais eles seriam as alterações no meio ambiente causadas pelo desenvolvimento humano em determinado espaço geográfico. Essas alterações elas podem vir a causar diversos riscos ao ser humano ou aos recursos naturais que estão dispostos nesse meio ambiente. Alguns exemplos de impactos ambientais podem ser a redução da biodiversidade de plantas, de animais, a contaminação do ar, da água, da fauna, da flora, a redução da fertilidade e a erosão dos solos, que é por conta da atividade agropecuária, alterações climáticas, a destruição da camada de ozônio, diversos problemas que podem causar talvez um uso não consciente do meio ambiente em si. Nós temos algumas políticas ambientais, e o que seria política ambiental? Política ambiental é um conjunto de ações que tem o propósito de preservar o meio ambiente e garantir um desenvolvimento sustentável do planeta. E um dos principais fatores dela, que tem que ser levado em consideração, é a sustentabilidade. É saber usar de forma consciente os recursos naturais que nós temos. Algumas políticas ambientais podem ser a adoção de processos de reciclagem, algumas ações que visem a redução do consumo de energia, algumas ações também pelo próprio governo, práticas para evitar o desperdício de água, a criação também de alguns projetos governamentais que são voltados à educação ambiental, tudo isso para poder conscientizar a pessoa a ajudar o meio ambiente.
Também nós temos algumas políticas públicas ambientais, que seria, nesse caso, seria destacar algumas atividades que precisam do apoio do poder público, como o uso consciente de água, o não desperdício, né? São ações que a própria população também pode vir ajudar. Nós também temos algumas leis brasileiras que visam a proteção do meio ambiente. Nós temos, por exemplo, o Código Florestal Brasileiro, que ele dispõe sobre a preservação da vegetação nativa do Brasil. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é uma das mais famosas, que ela trata das questões penais e administrativas em relação às ações nocivas ao meio ambiente, condenando e punindo quem cometer os infratores desses crimes ambientais. Nós temos a lei de fauna, que essa lei proporciona medidas de proteção à fauna, aos animais. E também temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, que ela define a água como recurso natural limitado. E por isso que ele deve ser protegida, deve ter um uso racional dela. E como essas políticas, essas leis podem ajudar o meio ambiente? Principalmente no período que vivemos, nós precisamos de uma maior conscientização da população e dos próprios órgãos governamentais. Precisamos de uma maior fiscalização. Um grande exemplo dessa falta de fiscalização é o incidente de Brumadinho, em que os órgãos que tratam desse assunto, das barragens e tudo mais, acabaram não fiscalizando da forma como deveriam, acabaram deixando um pouco de lado, e aconteceu o acidente que nós vimos. Então, é necessário uma maior fiscalização, uma maior participação do governo e desses órgãos, uma maior pressão em relação a esses assuntos, e também a própria ajuda da população. Nós temos também um exemplo aqui de Curitiba, o rodízio de água. Nós temos para também ajudar a diminuir esse uso desenfreado de água, que nós estamos com os reservatórios muito baixos. Então, é isso. Se a população entrar em consentimento, os órgãos públicos, o próprio governo, ajudar em si, incentivar isso, fiscalizar de forma maior, finalmente o ser humano vai poder conseguir entrar em equilíbrio com a natureza, poder utilizar seus recursos naturais sem trazer consequências para ele mesmo. Bom dia, eu sou a Nicole e eu vou responder o desafio geral. Como manter a eficiência nos processos produtivos a fim de minimizar os impactos dos seus serviços e produtos ao meio ambiente? A gente vai seguir o caminho do desenvolvimento sustentável. Sabemos que hoje em dia não conseguimos viver sem a indústria, mas por conta dela podemos nos prejudicar gerações futuras lá na frente. Elas deveriam seguir caminhos menos prejudiciais, evitando muitas coisas como contaminação da água, poluição, aquecimento global e diversas outras coisas. Mas como podemos melhorar isso? Primeiro, procurar o problema. No caso, as indústrias deveriam procurar o que elas estão fazendo de errado e achar uma solução para isso. Elas poderiam ir atrás de empresas de riscos ambientais para evitar mais estragos, mas nós podemos ajudar elas também, indo atrás de soluções e não só alertando, fazendo coisas para ajudar e evitar que coisas piores aconteçam. Foi isso.